As discussões sobre a bacia do Xingu começaram nas décadas de 70 e 80, onde se falava sobre as construções de 6 usinas, entre elas de Belo Monte. Após os protestos de líderes indígenas e de ambientalistas, o projeto Belo Monte foi remodelado e reapresentado em 1994, com a previsão de redução da área represada, o que evitaria a inundação de terras indígenas. Em 2008, o Conselho Nacional de Política Energética definiu que a usina de Belo Monte seria a única a ser instalada nesta região e que exploraria assim o potencial energético do rio Xingu. Já em 2010, o IBAMA concedeu a licença prévia para Belo Monte, impondo uma série de condições socioeconômicas e ambientais para o projeto. Mas qual o projeto para Belo Monte? É um espelho onde o céu e o rio se confundem. O Xingu percorre 1.900 quilômetros, sai do Cerrado, em Mato Grosso, e segue rumo à floresta amazônica, no Pará. É aqui que será construída a hidrelétrica de Belo Monte, entre as cidades de Altamira e Vitória do Xingu. A usina terá 2 barragens e 2 reservatórios. O primeiro não altera o leito do rio, só alarga suas margens, o que corresponde ao que é o Xingu hoje em período de cheia. O segundo reservatório vai alagar o que hoje é terra firme, pasto e floresta. Um canal ligará os 2 reservatórios. Com isso, o curso natural do rio será desviado. Esta área, onde hoje o Xingu faz uma imensa curva, a chamada Volta Grande, terá a vazão reduzida. A barragem da usina de Belo Monte vai passar exatamente aqui. É um trecho do rio com muitas ilhas mais montanhosas, como essa onde a gente está, que vão ajudar no represamento das águas. Só que a energia só vai ser gerada a 50 quilômetros daqui. A água vai ser desviada por imensos canais de 250 metros de largura. Eles vão alimentar um lago, inundando 516 quilômetros quadrados de terra. É desse reservatório que sairá a água para rodar as turbinas de Belo Monte. Só que esse desvio das águas vai reduzir a vazão em 100 quilômetros do rio, quase toda a Volta Grande do Xingu. A usina de Belo Monte deve ser a terceira maior do mundo em capacidade instalada, atrás apenas da usina de Três Gargantas, na China, e da binacional Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Se o projeto for aceito, a usina hidrelétrica está prevista para ser implementada em um trecho de 100 km no rio Xingu, no estado do Pará. O custo da obra está estimado em cerca de 19 bilhões de reais, e a energia assegurada pela usina terá capacidade de reabastecimento de uma região de 26 milhões de habitantes, com perfil elevado como a região metropolitana de São Paulo. Segundo o governo, a vantagem da usina de Belo Monte é o preço competitivo de energia que lá será produzida. Além de gerar cerca de 18 mil empregos diretos e 23 mil empregos indiretos, observe na tabela o custo em relação à energia produzida nas diferentes fontes energéticas. O governo frisa que há uma vazão mínima que deve ser mantida, que há projetos de preservação da fauna e flora e que as comunidades que forem diretamente afetadas serão transferidas para locais que possam manter condições similares de vida. Ele também nega que as comunidades indígenas serão diretamente atingidas. Sobre a capacidade energética que a usina produzirá, o governo afirma que Belo Monte não fornecerá toda a energia que permitirá sua capacidade, mas que mesmo assim a tarifa será competitiva o bastante para justificar sua instalação. Os que defendem a construção da usina focam seus argumentos na necessidade política e energética de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país, utilizando o recurso renovável e mais econômico. Os grupos contrários à instalação de Belo Monte são ambientalistas, representantes de povos indígenas, populações ribeirinhas e analistas independentes. Esses grupos argumentam que a vazão do rio Xingu pode variar entre 800 metros cúbicos por segundo e 28 mil metros cúbicos por segundo, dependendo da estação do ano, o que faria que a usina de Belo Monte produzisse apenas 39% da energia total a que tem potencial de fornecer, dependendo da estação do ano. Sendo assim, alegam que os impactos ambientais não justificam a construção da usina do rio Xingu. Uma vez que a construção da hidrelétrica irá provocar alteração do regime de escoamento do rio, com redução do fluxo da água, afetando a fauna e a flora locais e introduzindo diversos impactos socioeconômicos. O rio é fundamental, tem uma biodiversidade inigualável. Só no rio Xingu há uma biodiversidade 4 vezes maior do que de todas as bacias da Europa, juntas. E a construção dessa barragem é uma declaração de morte dessa espécie no local,
disse professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Bernardo Wagner. A alteração da vazão do rio, segundo os especialistas, altera todo o ciclo ecológico da região afetada, que está condicionada ao regime de secas e cheias. A obra irá gerar regimes hidrológicos distintos para o rio, afetará o ciclo de vida de animais, como peixes, e, consequentemente, impactando pesca como atividade econômica de subsistência de povos indígenas e ribeirinhos da região. Os ambientalistas defendem a implantação de fornecimento de energias alternativas, como biomassa, a solar e a eólica, já que as necessidades de fontes de energia renovável complementares à matriz elétrica brasileira. Porém, estas alternativas são extremamente tímidas, pois não são amplamente discutíveis e seus custos são elevados. Então, eu te respondo da seguinte forma. É necessário a energia para o país, é preciso planejamento, acabar com essa história de ficar fazendo. A cada ameaça de apagão, você corre atrás de um empreendimento como se ele fosse ser o salvador da pátria, não é? Que é o que aconteceu. Não sei se as pessoas lembram, mas quem ia salvar a pátria era o Madeira. Agora é Belo Monte. Daqui a pouco vai ser um outro. O que isso revela? Falta de planejamento. A gente precisa criar uma sinergia entre as possibilidades de geração de energia. A gente pode ter de eólica, de solar, de biomassa, de hidroeletricidade. E no campo da biomassa, o próprio ministro Roberto Rodrigues, ele disse que nós poderíamos produzir 3 Belo Monte só utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, que hoje é desperdiçado na sua maior parte. O que eu faria seria os investimentos corretos, o planejamento correto.